Louvado seja o Senhor, irmãos. Me sinto muito feliz tendo a oportunidade de compartilhar este vídeo com os irmãos. Eu dou graças a Deus e agradeço ao pastor João por este convite maravilhoso de fazer parte de um grupo de irmãos que acredito que sejam majoritariamente missionários, que estão servindo ao Senhor na Europa, um campo extremamente difícil, governado pelo materialismo, onde tem começado a surgir muitas ideias contrárias ao cristianismo ultimamente. Eu também sou missionário, eu sou argentino e sirvo ao Senhor no Brasil. E dou graças a Deus porque é um campo também bastante difícil, onde é necessário novamente voltar a colocar os alicerces. Eu creio que meu trabalho aqui, os irmãos podem ver no nosso canal de YouTube, nosso trabalho aqui é principalmente, não é por soberbia, mas eu creio que o meu trabalho é similar ao trabalho dos profetas do Antigo Testamento. Os profetas do Antigo Testamento chamavam o povo de Israel a voltar às Escrituras. Aqui eu sinto que aqui no Brasil realmente necessitamos volver às Escrituras. Eu estou aqui no Brasil desde 98, servindo, e tenho visto momentos de crescimento, momentos onde nos parecia que íamos a chegar a um grande avivamento. Estou falando de 2005, 2006, 2007, 2008, arrastrando, mas a partir desse momento entraram umas doutrinas extrañas, unas metodologias extrañas que simplificavam todo, técnicas, mecanismos pelos quais se pode ganhar pessoas, e realmente não é esse o caminho. O caminho é a palavra de Deus, a presença do Espírito Santo para testemunhar a palavra de Deus com fé e a nossa fidelidade em manter-nos dentro das Escrituras. Então, eu entendo que o trabalho dos irmãos também deve ser bastante difícil lá. E é bom trabalhar com irmãos que estão em outro campo, porque há um intercâmbio constante de conhecimento. E para apresentar um pouco qual é a minha visão, eu creio que realmente temos chegado àquele momento glorioso que a Igreja de Cristo vem aguardando tem 2000 anos. Tem 2000 anos que os irmãos estão esperando o momento em que o céu se abre e Cristo volte. E temos sido nós, os felizardos, que vamos a desfrutar disso. Eu, apesar de ser um homem já de bastante idade, eu creio que posso chegar a ver o céu se abrindo e ver nosso Senhor descendo nas nuvens e nos chamando. E sinceramente me esforço, porque todos somos falhos, não é verdade? Mas me esforço por tentar manter-me dentro da presença do Senhor. Bom, então, como estava falando com os irmãos, eu não vou voltar a mencionar as coisas que todos sabem, os sinais da igreja, os sinais que a igreja precisa ter em conta, que na Bíblia nos dá, que indicam que o tempo do retorno do Senhor já tem se cumprido. Mas vou parar um instante no livro do Apocalipse, porque para mim é uma grande guia o livro do Apocalipse, é uma guia maravilhosa. Vemos que na primeira parte o Senhor aparece ao profeta João, um profeta da Turquia que estava preso por pregar o Evangelho, e esse profeta estava no Espírito, estava jejuando, estava orando, e de repente vê o Senhor vestido e manifestando-se em glória, como Ele está hoje. E o Senhor lhe ordena que escreva cartas aos anjos das 7 igrejas que estão na Ásia. Isso é muito interessante, porque realmente os anjos são espíritos ministradores destinados a ajudar aqueles que hemos de dar a salvação, segundo diz a carta aos Hebreus. Então, não tem nada de estranho que o profeta venha com uma mensagem de Cristo para os anjos das igrejas. E as igrejas que são mencionadas
son muy interesantes. Tradicionalmente hemos tomado como iglesias que cada una correspondía a un tempo histórico. E pode ser, mas eu creo que também há outra interpretação. As 7 igrejas que são mencionadas são 7 igrejas que existem hoje. As 7 igrejas estão existindo, partindo da igreja de Éfeso até a igreja de Filadélfia. Nós temos a igreja como de Éfeso, igrejas cheias de poder, igrejas de homens que profetizam, que expulsam demônios, mas que perderam o primeiro amor. Pessoas que não se emocionam pela presença de Cristo, não choram na presença do Senhor. Seu coração não se enternece pelo amor de Cristo e pelo amor pelas almas. Também temos as igrejas onde se tolera Jezabel, que é muito comum. É essa falsa profetisa que é mais crente que todos e que se aproxima do pastor, ou se aproxima de políticos de importância para ganhar prestígio na sociedade ou para carregar algum bem material. O negócio é que ela é uma inimiga dos profetas verdadeiros. E vamos ver que essa Jezabel vai ter muitos sinais de ser crente, talvez é a que mais ora na igreja, mas também vamos ver que odeia aos profetas, como a Jezabel da Bíblia odiava a Elias. E não é necessário dizer que temos igrejas que têm e que suportam a Balaam, aquele homem que queria lucrar amaldiçoando o povo de Deus. E Deus disse: não, Senhor, a meu povo você não vai amaldiçoá-lo, a meu povo você vai ter que abençoá-lo, ainda que você não queira. E ele mesmo assim colocava tropeços no povo para ver se de alguma forma podia papar algum dinheirinho de Balac. Não é verdade? Temos também a igreja, e isso é uma coisa muito triste, a igreja que diz estar viva, ou seja, os cristãos que parecem estar vivos, mas que na verdade estão mortos. Temos a igreja que está onde está o trono de Satanás, onde o diabo realmente reina. Vemos essas igrejas. Não é que os muçulmanos sejam nossos inimigos, são algo nosso, não é verdade? Mas o diabo está entronizado e pregar o evangelho pode custar a alguém de ser crucificado, como vimos com os fanáticos do exército islâmico que faziam nessa região do norte de Iraque, Síria e o sul de Turquia, que eles tinham conquistado uns anos atrás. Também temos a igreja rica, que vai buscar os ricos e que busca os grandíssimos e que diz: estou rica e tenho todo, não tenho falta de nada. E o Senhor disse: não penses isso, porque na verdade você é miserável, é pobre e está nua. Eu te aconselho que compres de mim colírio, para que se abram tus olhos, se deixes de enxergar as coisas do mundo e comeces a enxergar a realidade, e compres de mim ouro refinado, outras riquezas que não são as riquezas deste mundo. E temos a igreja dos poucos e fiéis, a igreja de Filadélfia, por fim, na verdade, na qual todos sonhamos realmente fazer parte. A igreja dos poucos, fracos e fiéis, mas que conservaram a palavra do Senhor. E por isso o Senhor nos livrará da grande tentação que há de vir sobre todo o mundo para provar aos que habitam na terra. Mas depois dessas 7 igrejas, que eu creio que existem hoje, o profeta viu na janela nos céus e ouve uma voz que diz: vem, sube aqui e te mostrarei as coisas que haverão de acontecer depois destas. Ou seja, temos as 7 igrejas. Então ele é levado aos céus para ver as coisas que acontecerão depois destas 7 igrejas. Pode ser que seja este momento, que tem um tempo já que vivimos essas 7 igrejas. E quando chega lá, ele tem a glória de participar de um culto nos céus, onde está o Altíssimo, sentado em seu trono de glória, e estão os anjos que mais proximamente, que mais intimamente servem ao Senhor, que são os serafins, esses que brilham, serafins quer dizer brilhantes, luminosos, que dão glória constantemente. Estão os 4 seres vivientes, que são os querubins, e estão os anciãos, que são os tronos, dos quais Paulo fala em Colossenses, que são os anjos
que son iluminados directamente por la gloria del Señor porque sirven ahí en el trono. Y ven aquella escena maravillosa en que aparece el Cordero y el profeta lloraba y decía, ¿quién puede abrir el libro? Y aparece el Cordero, que había sido muerto, mas que estaba vivo. Y el ángel dice, o anciano creo que es, dice el profeta, ¿qué es? No sé. Dice, ¿quién puede abrir el libro? No sé, el Cordero, le dice el ángel. O Cordero. Y realmente el Cordero comienza a abrir el libro. Los libros, ustedes saben muy bien que esos libros eran enrolados. Y los selos eran como los antiguos lacres que tinha alguna correspondencia no correo. Entonces, o Señor comienza e abre o primeiro selo e sai o Cavaleiro Branco. Eu concordo com alguns homens de Deus que dizem que esse que sai primeiro vencendo e para vencer é nosso Senhor Jesus Cristo, que já saindo antes dos outros três cavaleiros, já está garantizando a vitória final. Mas são muito interessantes os outros três cavalos. O primeiro cavalo, o segundo cavalo seria um cavalo que sai com a ordem de tirar a paz da terra. Realmente temos que entender que detrás de cada autoridade, de cada governo, detrás das coisas que acontecem no mundo material, estão acontecendo as coisas no mundo espiritual. Então, nós vemos um cavaleiro que sai, mas no mundo material, isso corresponde, eu creio que já passamos essa etapa, corresponde a determinados governos, por exemplo, o governo anterior dos Estados Unidos, que saiu e criou problemas por todos lados. Criou guerra de Rússia com Ucrânia, criou guerra de Taiwán com China e criou muitíssimas guerras ao longo do planeta. Tanto assim que quando chegamos a hoje, encontramos que o mundo está todo em guerra, hoje mesmo. Que estou gravando isso, estava mirando que a guerra entre Paquistán e Índia se agravou notoriamente. A guerra entre Rússia e Ucrânia está nas piores e acaba provavelmente na guerra da OTAN contra a Rússia, porque é uma bola de neve, cada vez estão piores. Mas esse é o primeiro cavalheiro, o segundo cavalheiro, mas eu creio o primeiro dessa sequência dos três terríveis. E quando sai o terceiro cavalheiro, ele está com uma balança na mão e diz 2 denários de trigo, ou seja, 900 gramos, 2 libras de trigo, ou seja, 900 gramos de trigo, por um denário, que é o salário de um dia. Divide o salário de um jornaleiro por 22 dias e aí você vai ter o valor que vai custar esse trigo. E diz, e 6 libras de cebada, pero o salário de um dia. Ou seja, escassez de grano, escassez de comida básica, que é algo que está chegando, que nós estamos vendo que a causa dos problemas, agora que esos aranceles e as guerras, os alimentos não estão se espalhando tanto. Aqui em Brasil, por exemplo, temos uma carestia muito grande, e não é coisa política, é que os alimentos estão encarecendo, a pesar da pobreza do povo. E depois desse momento, vem o quarto jinete, que representa uma grande guerra, porque o cavalheiro que monta esse cavalo, o quarto cavalo, se chama Morte. E o Hades, o inferno, vai detrás dele. E se lhe deu o poder para destruir a quarta parte da terra. Eu tenho tentado investigar muito essa palavra quarta parte da terra. Se refere à quarta parte geograficamente ou se refere à quarta parte da população da terra? O assunto é para esperar que o Senhor nos dê uma revelação, porque a palavra que usan en griego es hes, que quiere decir es o genitivo, o complemento que comienza con D, que dice da terra. Literalmente dice da terra, a quarta parte da terra. Mas, en cualquiera dos casos, representa una grande matanza. A continuación, ven o quinto selo. Cuando se abre o quinto selo, os mortos que están debaixo do altar aparecen e dicen, Señor, ¿cuándo vengarás nosos sanguidos que habitan na terra? E o Señor dice, aguarden un instante, porque
ainda tem que se completar o número de seus irmãos e de seus conservos que vão ser mortos pelo testemunho da palavra. Então eu entendo aí que realmente depois dessa grande guerra, provavelmente aconteça um grande avivamento, esse grande avivamento que estamos esperando, que a glória da segunda casa seja maior que a glória da primeira, na qual a igreja fiel realmente, a igreja que subsista, que persista durante todo esse tempo de tribulação que está vindo aí, com as guerras, com a fome, com a mortandade, que isso que o Senhor fala em Mateus 24, quando ele diz, por aumentar tanto a iniquidade, o amor de muitos se esfriará, mas o que perseverar até o fim, esse será salvo. Então, é esse momento, e os que perseveremos até o fim, com a graça de Deus, eu acredito que sairemos cheios da unção e do poder do Espírito Santo para pregar o Evangelho. E a continuação desse quinto selo, rapidamente, a igreja retirada da terra aparece nos céus, uma grande multidão de todos os povos, tribos, raças, línguas e nações, que ninguém podia contar, saindo da grande tribulação na terra. Porque a grande tribulação não é o mesmo que a ira de Deus. A ira de Deus vem a continuação. Quando a igreja entra, o Senhor sela, como estamos selados nós com o Espírito Santo, 144.000 israelitas que vão a pregar durante os 7 anos do governo do anticristo, vão a pregar até que finalmente Israel abra os olhos e seja derramado sobre Israel espírito de graça e de súplica. Mas o que eu vejo e que dirige muito o meu trabalho, essa preocupação de que estamos entrando nesse período de dores e de tribulação, segundo diz Apocalipse. Já o cavalheiro que semeou as contendas, semeou as contendas, está aí, está aí. Os blocos do mundo estão formados e as pessoas vão começar a matar-se umas às outras, absolutamente. Então, eu vejo que é muito importante voltarmos hoje, que se os irmãos miram o meu canal no YouTube, vão ver o tipo de trabalho que eu faço, voltarmos novamente, totalmente às Escrituras, e abandonar toda fábula, toda história, toda coisa que hemos sido ensinados que não seja estritamente bíblica, e tentar afirmar aos irmãos da igreja, aos irmãos que estão na igreja, e ainda aqueles que ainda não estão convertidos, mas que frequentam nossas igrejas, e que fazem parte, a vezes, do rol de membro, porque nem sempre os pastores pensam tanto em batizar alguém que esteja convertido, sino que às vezes batizam só para ter número. Então, temos nas igrejas muitas pessoas, mas a preocupação, creio que isso hoje, para mim, é estar aqui dentro das Escrituras, para poder levar a verdade das Escrituras às pessoas, porque somente a Bíblia é a palavra de Deus, não são as histórias que têm sido nos contadas. Eu vou ser muito breve contando a que me refiro, por exemplo. Eu vejo, quando falamos do dia da expiação, há um erro gravíssimo aí, que dizem que o sumo sacerdote, que entrava no lugar santíssimo uma vez por ano, tinha que entrar com uma soga ao redor da barriga, porque se as campainhas deixavam de soar, era que ele tinha morrido quando entrou no lugar santíssimo porque estava em pecado. Isso é contrário ao que diz a Bíblia, porque a Bíblia diz no livro de Levítico que quando o sumo sacerdote entrava, tinha que tirar essas roupas que eram para glória e formosura diante do povo, e vestir um efod, que era uma túnica, e calções, ou seja, cuecas de lino, para não sudar, e entrava com essas roupas. E era impossível que isso acontecesse, que um sumo sacerdote morresse detrás, porque ele estava cumprindo o ritual ordenado por Deus, não estava fazendo mais nada. Ele entrava primeiro, colocava incienso diante da arca, onde Deus se manifestava para não ver a presença do Altíssimo, depois oferecia o sacrifício, entrava o sangue para a família dele, por ele mesmo e para o pecado, e depois entrava e fazia o sacrifício para o povo, e depois saía, santificava, purificava o templo. E não vi nenhum dado de um sacerdote que tenha morrido. E a prova de que é verdade o que estou falando é que depois de que nosso Senhor foi crucificado e ressuscitou, isso aconteceu
pela conta dos anos que temos hoje em dia, mais ou menos no ano 29 depois de Cristo. Porque os cronistas descreveram que San Gregorio Magno, um papa do ano 500 do Vaticano, encomendou a um frade fazer a contagem dos anos e ele errou por 4 anos. Depois, quando cronologias mais modernas foram a ver, encontraram que o censo que tinha sido realizado, no qual nasceu Nosso Senhor, tinha acontecido 4 anos antes do ano zero da era cristã. Então Nosso Senhor mais ou menos morreu e ressuscitou no ano 29 depois de Cristo. Até o ano 68, em que o general Tito, que depois foi imperador de Roma, destruiu o templo, e até o ano 70, em que destruiu Jerusalém, quando começou a diáspora, mas principalmente até o ano 68, em que o templo foi destruído, os sumos sacerdotes continuaram entrando e continuaram cumprindo esse ritual. Eu creio que é muito difícil imaginar um pecado mais grande que o que cometeram os sumos sacerdotes Anás e Caifás, crucificando a Deus, matando o Messias que aguardava. Então, desse tipo de coisas, temos muitas fábulas, muitas coisas que têm se introduzido assim na liturgia da igreja. E são coisas que não ajudam. Por quê? Porque somente a verdade da palavra de Deus pode nos garantizar que estamos firmes. A palavra de Deus é uma garantia. A palavra de Deus não tem um ponto nem uma vírgula que Deus não tenha permitido, porque ninguém mexeu com a Bíblia. Vocês sabem, se falou muito de que tinham mexido com as Escrituras da Igreja Católica, mas Deus, prevendo isso, deixou que junto aos herodianos, os saduceus e os fariseus, existisse um pequeno grupo de judeus, fiéis às Escrituras, que se afastaram de Jerusalém e que se internaram no deserto e durante 200 anos dedicaram uma vida monástica e de copiar a Bíblia. Copiaram centenas de exemplares do Antigo Testamento. Quando Tito estava chegando para atacar Jerusalém, eles pegaram esses textos que tinham, os colocaram em sacolas de couro, las fecharam com breu, las colocaram dentro de vasos de barro cocidos y selados, y se escondieron en todas esas cavernas que encontraban ahí alrededor de los mosteiros donde eles estaban, desde el sur de Siria, do Líbano, de Jordania, de Jerusalén, de Israel. Entonces, esos son los manuscritos do Mar Morto que aparecieron en 1948, apareció el primer manuscrito do Mar Morto. E os manuscritos do Mar Morto nos confirman que o que dice a Biblia que pasó durante todo o período escuro da Igreja Romana da Idade Média, entre o ano 400 e o ano 1500, não tocaram na Bíblia. Então, Deus garantiu isto. Então, somente aqui vamos encontrar uma base firme para sustentar aos irmãos, para explicar aos irmãos a grandeza da graça de Deus. Um cristianismo sem religiosidade, um cristianismo, como que diz Paulo quando chega a Corinto, quando escreve aquela carta a Coríntios, diz: entre vocês eu não me propus saber outra coisa que não fosse Cristo e Cristo crucificado. E depois escreve que o reino de Deus não consiste em palavras, consiste em poder. Então, esse poder e essa verdade que é confirmada e ratificada pela unção de Deus, que nos dá o poder para realizar obras que confirmem essa palavra, a encontramos na Bíblia. E la vamos a encontrar, como aconteceu em cada um dos avivamentos da história, quando se pregue a Bíblia puramente. E que Bíblia é a que se prega? A Bíblia da graça. Não uma Bíblia de lei, uma Bíblia de ordenanças humanas, não uma Bíblia de ordenanças que, como pastores que temos muitos aqui, que ensinam modelos assim repetitivos, ou que eles inventaram, ou que levam aos membros a uma escola dominical que não termina nunca e que todas as semanas repitem e ensinam como tem que criar os filhos, mas não segundo como dizem as Escrituras, não é essa experiência com os filhos, senão tomando coisas e falando, e uma escola que nunca termina de formar, porque são coisas que eles vão, em parte pegando da Bíblia e em parte não.
no es eso que va a llevar a igreja a manter-se firme frente aos acontecimentos que vêm. Somente uma igreja que conhece a grandeza do amor de Cristo, que conhece que nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Uma igreja que conhece que o Senhor vai tomar a seu povo e o vai poupar, porque nós também guardamos a palavra dele, ele também nos poupará da tentação que vai vir sobre a terra. Então, somente com bases estreitas bíblicas, não quero estender-me sobre isso, que os irmãos conhecem muito bem, estou simplesmente mostrando a minha opinião sobre o momento que vivimos e sobre o trabalho que eu realizo aqui. E que espero poder trabalhar junto com os irmãos nessa área. É que não vamos a conseguir manter os irmãos na igreja se não estamos explicando o verdadeiro Evangelho da graça, que é o Evangelho do Novo Testamento e que está confirmado, como diz o apóstolo Paulo, pelos profetas e pelos livros da lei, pela lei e os profetas. Porque os leis e os profetas, nosso Senhor diz que chegaram como instrumento de salvação, mas agora é a graça. Só que no Antigo Testamento, todo o que vemos é uma prefiguração de Cristo. É como que Deus, na eternidade, estava vendo Cristo crucificado e a sombra de Cristo crucificado, de sua obra, se refletia sobre o passado. Então, cada acontecimento que está no Antigo Testamento, eu gosto de estudá-lo profundamente, porque não faz outra coisa que refletir a Cristo. 1500 anos antes de Cristo, Moisés, o dador da lei, é levado pelo Senhor no cume do Monte Pisga e toma o governo do povo para atravessar o rio Jordão e entrar na terra prometida, um senhor que se chamava Josué. Josué em hebraico quer dizer, se diz Yehoshua. E essa sombra, Yehoshua, que é um personagem real, existiu verdadeiramente, esse Yehoshua, um personagem real, era uma sombra del outro Yehoshua, Hamashiach, Jesus Cristo, o Messias, com outra transliteração do nome, porque Moisés chegou até Cristo, mas com Cristo realmente entramos na terra prometida, na plenitude das promessas de Deus e da glória de Deus, por meio da graça. Irmãos, eu creio que me excedi um pouco conversando, queria me apresentar um pouco, quero dizer aos irmãos que meu coração rebosa de alegria de poder trabalhar com vocês. Que Deus abençoe todos vocês e somos carentes de suas orações. Um abraço muito grande a todos e bendiciones. A paz, Senhor, irmãos.